Olá, chegou a hora de relembrarmos os destaques das sessões ordinárias no plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia Legislativa Paulista. Vamos ver como foi. Presente o número regimental de senhoras deputados e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente na data de hoje, dia 3 de novembro de 2022. Vamos começar com o pequeno expediente, com os seguintes oradores inscritos. O primeiro orador é o deputado Dr. Jorge do Carmo, deputado Paulo Fiorilo, deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Agora sim. Cumprimento as pessoas que nos acompanham, Vossa Excelência, senhor presidente, senhores funcionários, colegas deputados. Bem, é o primeiro, vamos dizer assim, é o retorno da casa depois do segundo turno. Todos ainda estão, alguns comemorando, outros protestando, lamentando, outros buscando entender. Eu gostaria de falar com as pessoas, sobretudo as pessoas que estão nas ruas, né, as pessoas que estão nas estradas, as pessoas que estão aqui em frente da Assembleia, na frente dos quartéis. Eu respeito a dor, né, que os senhores estão sentindo, eu respeito muito, até porque as minhas ideias, as minhas convicções, a minha história, né, mostram que eu, com todo respeito, não tenho alinhamento, vamos dizer assim, com o grupo que venceu, né, ideologicamente, em termos das bandeiras defendidas. Então, eu compreendo, respeito, mas eu gostaria aqui de rememorar, né, o tanto que eu venho alertando e o tempo pelo qual eu venho alertando. As vezes que me manifestei nesse plenário, os áudios que enviei nos meus grupos, nas minhas listas de transmissão, no meu Telegram, no meu Instagram, dizendo que o comportamento da base bolsonarista precisava mudar. Com isso, eu não estou querendo aqui, vamos dizer, vestir aquela camisa de dizer, olha, eu avisei, ou me colocar numa situação superior, não é isso. Mas é necessário fazer esse resgate para que as pessoas enxerguem a realidade. Muitas pessoas que eu conheço que fizeram campanha pelo presidente ao meu lado em 2018, me confidenciaram, muito antes da eleição, que votariam no adversário. E votaram. Quando eu alertava, não era para atacar. Eu alertava e alertei até os últimos minutos, porque eu queria que desse certo. Eu alertei porque eu vi, com todo respeito, que os senhores que estão nas ruas hoje estavam sendo enganados. Estavam sendo manipulados e ainda estão. Porque muitas dessas pessoas que estão nas ruas, senhor presidente, me telefonaram esses dias todos, me escreveram, pedindo, pelo amor de Deus, para eu explicar que, juridicamente, o presidente eleito não pode tomar posse. Só que antes de ser uma deputada, eu sou uma professora de direito, eu sou uma advogada. Eu preciso dizer para os senhores com todas as letras, e eu sei que isso dói nos senhores, porque os senhores foram enganados. Eu preciso dizer que, juridicamente, não tem nenhum instrumento, senhores, para impedir
que o presidente eleito tome posse. O erro foi gastar energia. Não foi só durante a campanha, foi por mais de ano. No discurso da fraude, no discurso de que o artigo 142 traria uma saída, no discurso de que as Forças Armadas tomariam o poder. Esse discurso não tem nenhuma sustentação na realidade, senhores, nenhuma sustentação. E eu procurei alertá-los inúmeras vezes. E só o que eu consegui foi ser atacada, foi ser acusada de comunista, de petista, de esquerdista, uma pessoa com a minha história, com os textos que eu escrevi, com os livros que eu publiquei. Defendendo as liberdades individuais, defendendo a vida a partir da concepção, contra a legalização de drogas, a favor da lei de anistia, tem textos acadêmicos publicados a favor da lei de anistia, né, que foi um processo de pacificação do nosso país, para os dois lados. Então, eu preciso que os senhores compreendam, né, que quem colocou na cabeça dos senhores que os senhores ficando na rua, nas ruas, inclusive inventaram um período de 72 horas, que eu não sei de onde surgiu, por 72 horas, para que as eleições não tenham validade, quem inventou isso, ou fez sem nenhum conhecimento, ou fez com má fé. Fez com má fé. Não importam os nomes agora. Mas é necessário reconhecer os erros, até para que esses erros não se repitam. O petismo, na era do PT, nos vários governos do PT, foi autoritário, perseguindo quem divergia. Eu fui uma delas, de pessoas perseguidas por divergir, dentro da universidade pública. O bolsonarismo, infelizmente, foi muito autoritário, especialmente com quem apoiou a eleição do presidente 18. Eu fui alvo dessa perseguição, por divergir de uma ou outra coisa. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem, que comecem a se acalmar, que comecem a voltar para suas casas, para suas atividades, para os seus trabalhos, que parem de insuflar as demais a fazerem barricadas, passeatas, manifestações, pararem estradas. Com isso, eu não estou falando contra o direito de manifestação, sou uma defensora aguerrida dele. Mas na medida em que o objetivo dessas tais manifestações é impedir algo que pelo direito, pela lei, não pode ser impedido, é necessário começar a digerir que perdeu. Eu estou aqui, presidente, dizendo isso porque eu perdi a conta do número de mensagens, de e-mails, de telefonemas das pessoas querendo que eu escreva um documento. Nenhum professor de direito que preze o nome, não tem como, porque não existe fundamento para isso. E ainda há parlamentares estimulando, insuflando, esses parlamentares que os senhores aplaudiram tanto, que os senhores aplaudem, mentiram para os senhores. Eu disse a verdade o tempo inteiro e estou dizendo a verdade agora. E a verdade, infelizmente, não é algo apreciado na política, presidente. A verdade não é algo apreciado na política, mas eu prefiro a verdade a fazer as pessoas se iludirem e estarem sem chão, como eu sei que nesse momento estão. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senhora deputada. Próximo deputado é o deputado Coronel Nishikawa.
deputado Castelo Branco, deputado Gil Diniz. Eu solicito que a deputada Janaína Pascoal, por gentileza, assuma a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. Assumo honrosamente a presidência dos nossos trabalhos, chamando à tribuna o nobre deputado Coronel Telhada, que terá o prazo regimental de 5 minutos. Obrigado, senhora presidente. Saúdo a senhora, os demais deputados presentes, a todos os assessores e funcionários aqui no plenário da Assembleia, às nossas policiais, aos nossos policiais militares, policiais civis aqui presentes, a todos que nos assistem pela rede Alesp. Hoje, dia 3 de novembro de 2024, quero começar aqui o meu discurso de hoje, para nós é um dia feliz, saudando a minha filha Juliana Telhada, que completa hoje aniversário. Quero mandar um beijo especial para minha filha, mãe dos meus 2 netos, do João Paulo e do José Pedro, esposa do capitão José Antônio também. Minha filha, que é uma mulher batalhadora, guerreira, uma pessoa maravilhosa. Filha, parabéns pelo seu aniversário, que Deus lhe dê muita saúde e felicidades, que Deus lhe abençoe, não só você, mas toda a sua família. Papai te ama, Deus abençoe. Também quero aqui hoje saudar, qual que é o próximo, aí, o município aniversariante. O município aniversariante de hoje é o município de Gabriel Monteiro. Um abraço a todos os amigos e amigas de Gabriel Monteiro. E também saudar hoje o dia 3 de novembro como sendo o dia da instituição do direito de voto da mulher. Se eu não me engano, foi de 1934, quando a mulher recebeu na Constituição de 34 o direito de voto, que era um absurdo. Até antes as mulheres não votavam, né? Absurdo. Mas, enfim, também não posso deixar aqui hoje de falar dos resultados das eleições, um resultado triste, para nós triste e preocupante, porque todo mundo sabe que aqui nós apoiamos aqui a campanha, o governo de Jair Bolsonaro ao longo desses anos e combatemos veementemente o agora presidente eleito, que infelizmente não é um exemplo a ser seguido por nenhum brasileiro, uma série de senões, muita gente me ligando, me cobrando, mas foi fraude, não foi fraude, não tem como provar se foi fraude. Nós temos as nossas suspeitas, as nossas preocupações, mas não há nenhuma prova. Então, se não há prova, não há o que se falar de fraude. Se houvessem provas, com certeza já teriam sido apresentadas. Como a deputada que me precedeu, a deputada Janaína, falou, a gente só tem uma solução agora, é aceitar o resultado e trabalhar para o melhor do nosso Brasil. Eu tenho visto muitas atitudes, muitas manifestações que eu até entendo como louváveis, e até parabenizo todos que estiveram batalhando ao longo desses dias, mas se não houver provas e provas cabais, provas contundentes, não há o que se falar em ilegalidade. Nós, como políticos, como policial militar que sou, que sempre trabalhei pela legalidade, não há como nesse momento se falar em outra atitude que não seja dentro da lei. A realidade é essa. Infelizmente faz parte do jogo. Faz parte do jogo e nós teremos que aceitar. Eu estou aqui há 8 anos nessa Assembleia, diariamente nessa tribuna com outros deputados, clamando, gritando, defendendo a nossa polícia, dizendo das nossas ideias, dos nossos ideais, das nossas posturas constitucionais pela família, pela pátria, contra a ideologia de gênero, pelas crianças, pela religião, e nós trabalhamos forte com isso, batalhamos, fomos chamados em uma série de nomes aqui por pessoas que deveriam nos apoiar. Criticaram, nos xingaram, não fui eleito deputado federal, graças a Deus, o meu filho foi eleito deputado estadual, mas isso é resultado de uma política onde as pessoas, ao invés de se unirem, passaram a se criticar mutuamente, e se criticar de uma maneira feroz, de uma maneira ferrenha, de uma maneira até inconveniente, porque não eram só críticas, eram xingamentos. O resultado foi esse, infelizmente. Ao invés de nos unirmos, nós nos separamos, nós apontamos dedos um para o outro e o resultado foi a dispersão do nosso voto, foi a nossa força,
que, ao invés de nós estarmos ali brigando pelos nossos ideais, pelas nossas ideias, muitos passaram a verificar somente vantagens pessoais. E nós que não entramos nessa linha, nós que continuamos a perseverar aqui, fomos taxados numa situação onde nem eleitos nós fomos. Então, agora, principalmente pela situação que nos encontramos, só nos resta trabalhar, cuidar da nossa vida, cuidar do nosso estado de São Paulo e orar para que Deus tenha piedade do Brasil, porque é o que nós teremos que ter, porque muitas coisas virão. Agora, quando vierem reclamar da falta de segurança, quando vierem reclamar do excesso de crime, quando vierem reclamar que isso não é justo, aquilo não é justo, a gente só vai ter uma resposta: faz o L. Faz o L. Porque quem quer isso é a população, não sou eu, nem os deputados que estão aqui. Quem votou foi a população. A população fez esse resultado. A população trouxe essa triste realidade para o Brasil. Ah, mas eu não fiz, 50 milhões não fizeram. Tudo bem, mas a maioria fez. E o jogo constitucional é esse: a maioria vence. E não tem como nós partirmos para a ilegalidade agora, ou clamarmos para que alguém faça alguma coisa errada. Porque quando alguém faz alguma coisa errada, responde por esses resultados. E eu não serei responsável pela vida ou pela prisão de ninguém. Ontem, lá em Mirassol, nós tivemos um fato lamentável. Várias pessoas foram atropeladas por um criminoso que não respeitou aquelas pessoas que estavam se manifestando. Eu não vi nenhuma imprensa, nenhum canal de televisão, eu não vi ninguém se manifestar a respeito disso. Hoje o pessoal estava mais preocupado com o resultado da Fazenda, com o resultado disso, aquilo. Nós temos uma pessoa morta no evento de Mirassol ontem. Pessoas feridas. E ninguém da imprensa se manifestou a respeito. Ou seja, não está acontecendo nada no Brasil. E está. As estradas continuam bloqueadas, vários pontos de bloqueio. Ontem, milhões de pessoas foram às ruas, na porta de quartéis, na portas de prédios públicos, e notem que a maioria da imprensa fez ouvido de mercador. Não falou nada, não mostrou nada. Essa imprensa é uma das culpadas desse triste resultado pelo qual o Brasil vai ter que amargar nos próximos 4 anos. Eu estou tranquilo, eu fiz a minha parte. Trabalhei, me expus, coloquei minha vida à disposição da pátria, fui denunciado, fui processado, fui xingado, fui caluniado, mas fiz a minha parte. E continuarei trabalhando, continuarei batalhando, esteja onde estiver, pelos ideais que desde que eu nasci, desde que eu entrei na Polícia Militar, de ideais de família, ideais de igreja, eu aprendi e não trairei esses ideais. Aconteça o que acontecer com o Brasil, eu trabalharei firme pela família, pelos bons costumes, pela valorização das crianças, pela valorização das forças de segurança e sempre trabalharei forte contra um crime, porque bandido, no meu entendimento, não tem lugar na sociedade. A sociedade é feita para trabalhador, a sociedade é feita para quem cumpre as suas obrigações. Para mim, vou repetir mais uma vez, como eu sempre repeti, bandido é na cadeia. E se puxar a arma da polícia, tem que tomar tiro e para morrer, porque vagabundo não vale nada. Muito obrigado, senhora presidente. Nós agradecemos, senhor deputado, cumprimento sua filha Juliana, desejando muita saúde. E sigo aqui com a lista dos oradores inscritos, chamando a tribuna o nobre deputado Conte Lopes, que terá o prazo regimental de 5 minutos. Senhora presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, subo essa tribuna, vou contrariar um pouco o nobre deputado Coronel Telhado e também contrariar o nobre deputado Carlos Gianazzi, que está ali, fazendo um L. Então, a gente é obrigado a vir aqui falar. Primeiramente, senhora presidente, nós elegemos o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que deve estar descansando lá no Rio de Janeiro. Bem, merece descanso. Elegemos também um astronauta, senador, Marcos Pontes, né, nosso partido. Então, tivemos vitórias. Com relação ao resultado das urnas, eu vi um monte de gente nas ruas até hoje. Oh, vão para a rua, estão mandando os caras para a rua. Eu estou falando que nós elegemos, também ninguém falou nada para nós, Coronel Telhado. E as pessoas cobram. Queiram ou não, eu tive quase 200 mil votos. Né?
Coronel Telhada sempre foi muito bem eleito, filho se elegeu, como a nobre deputada Janaína, candidata a Senado, sem partido político. Nós já brigamos antes disso, então posso falar para Vossa Excelência, né? Sem televisão é uma guerra meio inglória, né? E o Carlos Gianazzi, muito bem votado aí, deputado do PSOL mais uma vez. Mas ninguém fala nada, a gente fica meio perdido do que está acontecendo. Me perdoa, estou contrariando o Coronel Telhada, é o seguinte, falaram tanto em auditorias, cadê as auditorias? As Forças Armadas iam fazer auditoria, o ITA, e não sei quem, não sei o quê. E aí? Ninguém fala nada para a gente? Queria até cumprimentar o povo que está na rua aí, realmente, né? Vestidos de verde e amarelo, lutando, né? Mostrando uma parte que, pelo menos nessas partes, o Bolsonaro colocou mesmo, né? Voltou o verde e amarelo. Bolsonaro elegeu um monte de gente, mais uma vez, pelo esse Brasil afora, né? E uns até que ficam fazendo piadinha com ele. Mourão, por exemplo, seria o quê? Vice-presidente da República, seu Bolsonaro? Seria senador, seu Bolsonaro? Os que se elegeram para São Paulo também, não estou criticando ninguém, só estou falando. É isso, né? Mas também vamos devagar, né? Queira ou não, o homem defendeu uma bandeira. Agora, o que eu pergunto é isso, né? Quer dizer, manda o resultado da auditoria, foi, está certo aqui, ó, sem novidade. Ficam jogando... Da minha época, falava bizu, né? Eu sou meio velhão, na época da polícia, está soltando bizu aí. Então fica todo mundo meio perdido com relação a isso. Mas não, nós somos vencedores aqui em São Paulo. Elegemos o governador de São Paulo, Bolsonaro, que lançou o governador. Bolsonaro que lançou o astronauta, Marcos Pontes. Foi ele que lançou. Vários deputados. Muitos viraram ele. Era uma beleza até na campanha política. Andei São Paulo inteiro, para todo lado, hein? Cobrei até mais periferia, Coronel Telhada. Quantas vezes cobrei aqui dessa tribuna e aqui dos deputados? Periferia tem voto. Zona Leste tem o quê? 3 milhões de votos, Zona Sul mais 3? Deixaram o PT trabalhar sozinho lá. Não foram? Eu cobrava, ué, falava. Então, o nosso objetivo a gente fazia, né? Então, na verdade, é isso. Agora, meus cumprimentos a quem está na rua, está batalhando, acabar com esses bloqueios nas estradas, que é um absurdo, realmente, não atrapalha todo mundo, e ganhar a eleição e perder a mesma coisa. É assim a vida. Falava isso aqui. Quantas vezes eu falei na tribuna? Não adianta falar em guerra, ou vamos para a guerra. Ou... Que guerra? Que o presidente vai fazer de guerra é o quê? Ele está há 30 anos que está na vida pública como nós. Ele é capitão do Exército, não foi expulso do Exército, estava talvez revoltado como eu, fui encostado uma vez na vida, tirado do policiamento e colocado no hospital militar, e resolvi sair candidato, ele deve ter feito a mesma coisa. Né? Mas não tem poder total de vida dele virar uma... E também acho que não é o objetivo dele. Agora, simplesmente, então, o povo meio perdido. Então, a gente queria ouvir dos nossos líderes, né? O que está acontecendo. Simplesmente isso. Não, está normal, está sendo... E aí, qual é o problema? Ganhar ou perder do jogo. É o povo realmente que escolhe. É o povo que escolhe, senão não entra na vida política, né? Se a pessoa entrar na vida pública só para ganhar, está no lugar errado, porque aqui se ganha e se perde. Essa é a grande verdade. Já ganhei 10 eleições, mas já perdi também. Então, o que eu acho que está muita gente perdida no espaço, que muita gente importante aí que falava, estava no Zap, porque todo mundo é do Zap, né? Os caras se elegem no TikTok. Vê policial com um cachorro na cabeça, policial com um cachorro no seu, outro. O que você fez na vida? É bom no TikTok, ué. Ele é excelente. O que fez de bom? Qual a tua história? Problema de cada um. Mas aí está aí mesmo, falou o Coronel Telhada. As escolhas são essas, né? Vamos cobrar daqueles que foram eleitos. Nós estamos à disposição. Mesma coisa. Mais uma vez. Só para terminar. Elegemos o governador do Estado, que não é fácil, né? Depois de 30 anos, o PSDB saiu do governo de São Paulo e está entrando num novo governo, que é o Tarcísio de Freitas, que nós corremos junto desde o primeiro dia. O Coronel Telhado está junto aí acompanhando. Deputada Janaína, da mesma forma, desde o primeiro dia. Foi uma conselheira, inclusive, do governador eleito. Então, essa é a verdade, né? Isso é verdade. Agora, a única que me deixa surpresa é as auditorias que todo mundo ia fazer. Cadê a auditoria? Fizeram, não fizeram? Está certo, está errado? Aí vem bizu da Rússia, dos Estados Unidos, e
pessoal fica meio perdido aí no que faz, né? Obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos, senhor deputado. Importantíssima a fala de Vossa Excelência. Eu penso que, se houve avaliações, se houve acompanhamento, seria muito importante para pacificação, para trazer alguma tranquilidade para essas pessoas que estão nas ruas, que esse resultado fosse apresentado. Né? Endosso a fala de Vossa Excelência, cumprimento Vossa Excelência por ela. Sigo aqui com a lista dos oradores inscritos, chamando à tribuna o nobre deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Encerrada a lista principal de oradores inscritos, abro a lista suplementar, chamando à tribuna o nobre deputado Castelo Branco, deputado Itamar Borges, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 5 minutos. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, né? Sejam bem-vindos a um novo tempo. Né? A democracia venceu a barbárie, o processo civilizatório do Brasil será restaurado com a eleição do Lula, que não representa apenas o PT, representa uma frente democrática, uma frente ampla, constituída por vários setores da sociedade, né, que temiam e temem pelo fim da democracia. Por isso que foi organizada essa frente com vários segmentos da sociedade, né, inclusive da direita liberal. Né. Tamanha era a gravidade da situação, e é ainda do Brasil. O Brasil precisa ser reconstruído, então nós temos que comemorar esse avanço, né, pela reconstrução do Brasil. Nós temos que tirar o Brasil da fila do osso, nós temos que tirar o Brasil dessa situação de ter 33 milhões de pessoas passando fome e mais 120 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Nós não podemos tolerar que esse governo Bolsonaro, né, dê apenas 36 centavos para a merenda escolar dos estados e municípios. Nós não podemos tolerar que esse governo tenha vetado o projeto de lei que oferecia internet grátis para as escolas públicas do Brasil. Nós não podemos tolerar um governo que vetou o projeto para a distribuição de absorventes para as meninas pobres das escolas públicas do nosso país. Foram tantos os ataques aos trabalhadores, às trabalhadoras, às áreas sociais, né, que o Brasil reagiu e reagiu no voto. Agora, é lamentável e execrável essas manifestações golpistas, né, que são criminosas, porque defender golpe no Brasil afronta a Constituição Federal, afronta toda a legislação. Então, é execrável o que está acontecendo no Brasil, não só do ponto de vista dos bloqueios das rodovias, que isso é criminoso, né, mas também há crime nas manifestações pedindo intervenção militar, golpe militar. Isso é crime. Né? O Brasil tem o Estado democrático de direito garantido pela Constituição Federal. O Lula foi eleito presidente da República e ele vai assumir. Agora, todo esse ambiente tóxico que está ocorrendo no Brasil, ele leva à seguinte situação de uma escola. Eu fiquei chocado aqui, como é minha área de atuação, que é como diretor de escola, como professor, como uma pessoa ligada à educação, eu fiquei chocado, senhores deputados e senhoras deputadas, com essa notícia do Colégio Visconde de Porto Seguro, uma escola particular aqui de Valinhos, onde foi criado um grupo de WhatsApp com manifestações racistas, xenófobas e classistas, né? Onde tem frases como, por exemplo, quero que esses nordestinos morram de sede, sou pró-reescravização do Nordeste, pobre é burro, e tem figuras da suástica, inclusive, nesse grupo de WhatsApp da escola, né? E alunos foram discriminados aqui nessa escola, né? Ou seja, e a escola não deu uma resposta à altura. Isso aqui é um escândalo, a imprensa está noticiando, né, ou seja, isso vai formando também alunos
né, racistas, nazifascistas nas nossas escolas por conta desse ambiente tóxico, senhores deputados e senhoras deputadas. Então, nós exigimos que a Secretaria Estadual de Educação faça uma profunda investigação, né, e apure o que aconteceu nessa escola, porque isso aqui é crime também, né, fazer alusão ao nazismo, ao racismo de uma forma clara e aberta, como está acontecendo nessa escola, é crime. A Secretaria da Educação, que faz a supervisão e autorização do funcionamento das escolas particulares do Estado de São Paulo, tem que fiscalizar, tem que fazer uma supervisão imediata e tomar as devidas providências e punir os responsáveis pela criação desse grupo de WhatsApp. Inclusive, a direção da escola tem que se posicionar, né, e tomar medidas no sentido de que isso não aconteça mais. Então, é grave a situação do Brasil. Nós estamos vivendo aí uma tentativa de sabotagem do Estado democrático de direito, né? O presidente Lula foi eleito numa frente ampla com vários setores da sociedade e vai assumir, e vai reconstruir o Brasil. Logicamente que a oposição vai existir, mas a oposição golpista de extrema-direita, proto-nazi-fascista, não. Isso é crime. Que faça oposição no parlamento, com movimentos sociais organizados, mas esse tipo de manifestação, ela é contra a democracia, contra o processo civilizatório. Muito obrigado, senhora presidente. Seguindo aqui com a lista dos oradores inscritos, chamo a tribuna o nobre deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, e, novamente, o nobre deputado Coronel Telhada, que terá o prazo regimental de 5 minutos. Retorno à tribuna aqui no dia 3 de novembro de 2022. Eu não iria falar, mas eu, falando da campanha, acabei passando um assunto aqui importante, que nós não podemos jamais deixar de mencionar: a morte de um guarda civil que morreu trabalhando pela segurança da sua cidade, sacrificou sua vida em prol das pessoas que ele defendia. É o guarda civil José Carlos da Silva Peretti. Eu não sei se os senhores se recordam, há uns 15 dias aproximadamente, o GCM de 2ª classe, José Carlos da Silva Peretti, se encontrava numa viatura, ele é da Guarda Civil lá de Capivari, e ele foi abordar, junto com seu parceiro, colega de viatura, alguns carros suspeitos, praticamente, acho que era ocorrência de roubo, e nessa abordagem eles acabaram sendo baleados. O parceiro dele foi ferido, e ele foi gravemente ferido na cabeça com tiros de arma de grosso calibre, fuzil, e ontem, acho que foi ontem, hoje foi dia 2 isso, ontem ele faleceu, deixou família, um homem com, salvo engano, 50 anos de idade, deu a sua vida pela comunidade, pela população da sua cidade. Quem vai lembrar disso? Ninguém. Ninguém está preocupado com isso. Estão preocupados se fosse um vagabundo que estivesse assaltando, aí estariam fazendo manifestação, aí a imprensa mostraria, aí faria movimento, tacava fogo em ônibus, em pneu, mas é um homem da lei, um trabalhador, um homem que ganha uma porcaria de um salário para defender a população, ninguém vai nem comentar isso aí. Como eu falava há pouco aqui sobre a situação macabra que o Brasil vai passar nos próximos 4 anos, com esse governo que elegeu um presidente que acha normal roubar um celular para comprar uma cervejinha no final de semana, que acha normal colocar bandido na rua, que acha normal o crime organizado se imiscuir na política e acabar influenciando. Um presidente que tem uma história negra no Brasil, num partido que estava há quase 16 anos no poder, deixou 13 milhões de desempregados e ainda vem falar que vai melhorar o Brasil. Melhorar o Brasil aonde? Se em 16 anos não melhorou nada, não levou água para o Nordeste, não ajudou o nordestino, não ajudou nenhum cidadão. O crime no Brasil deitando à torta e à direita com essas leis frágeis contra o crime, com uma lei que não coloca bandido na cadeia, e sim polícia na cadeia. E as pessoas acham isso normal. Então está aí mais um homem que sacrificou a sua vida por uma população que não reconhece o trabalho dessas pessoas. Elegeram
um partido no qual será o presidente, será o dirigente do país nos próximos 4 anos. Eu quero ver, que eu repito aqui, o capitão Conte ele falou que eu vou falar contra o coronel Telhada, mas acabou concordando com tudo que nós falamos, falou a mesma coisa. Então, que nós pensamos, comungamos na mesma ideia, somos policiais militares. Trabalhamos forte contra o crime, trabalhamos pela população. E fomos vítimas, ao longo da nossa carreira na Polícia Militar, de inúmeras arbitrariedades praticadas e incentivadas por pessoas que valorizam o crime. E nós sempre fomos muito criticados por causa disso, porque nós não nos dobramos ao crime, porque nós não aceitamos o criminoso ser valorizado e o policial não, porque nós não aceitamos que um pai de família morra por causa de um celular, por causa de uma bolsa, por causa de um carro. Nós não aceitamos que o cidadão não possa defender a sua família dentro da sua casa. É isso que nós nos pusemos toda a vida contra. Mas, infelizmente, a triste realidade, como o próprio capitão Conte falou aqui, é que ele foi eleito. E o silêncio se instala no Brasil. Ninguém fala o que está acontecendo. Ninguém explica o que está acontecendo. Há provas de que houve alguma fraude? Se há provas, apresenta. Não, os concursos, as Forças Armadas, as empresas, as organizações estão investigando e nada é mostrado. Como é que fica isso? Então, eu falei aqui, se não há provas, não existe outra situação a não ser aceitar a situação que está instalada. E como eu disse, agora não adianta reclamar. Nós temos que nos unir para trabalharmos politicamente, para trabalharmos dentro da lei, para combater o que nós acharmos errado. Porque não adianta agora se rebelar, porque a rebelião é uma coisa que não está prevista pela lei. E, aliás, é contra a lei. E nós, que somos legalistas, que sempre nos expusemos mais do que devíamos pela legalidade e pelo bem da população, somos os primeiros a nos manifestar que não vale a pena morrer pela política. Não, vamos tomar o poder, vamos rebelar. Rebelar morre pessoas. Vai morrer você, seu filho, seu amigo. Não é assim que funcionam as coisas. Nós tínhamos o poder pelo voto e perdemos pelo voto, porque não nos unimos. Repito mais uma vez, tudo isso é fruto de desunião. Tudo isso é fruto de não trabalharmos os nossos ideais. Tudo isso é fruto de nós acreditarmos na historinha da carochinha e Papai Noel, onde aquela velha lenga-lenga do pobre, do coitado que está passando necessidade, do churrasquinho de final de semana. A realidade do Brasil nós veremos daqui para frente. Como eu disse, eu continuarei trabalhando forte pelos meus ideais, pelas minhas ideias, pela minha família, pelas famílias, pelo cidadão de bem, esteja onde eu estiver. Tenho certeza de que eu não vou parar de trabalhar. Agora, a população, o Brasil, tem que fazer uma retomada, uma repensada do que se quer realmente para esse país. Ou nós queremos um governo forte, defendendo as famílias, ou nós queremos um governo que ache normal roubar um celular para comprar um churrasquinho, uma cerveja no final de semana. Ou nós defendemos as pessoas trabalhadoras que se matam para poder viver, ou nós aceitamos que todo mundo tem que aceitar uma cesta básica, aceitar um presente para poder votar e achar que está tudo certo. Ou nós aceitamos a boa situação das famílias dentro de uma vida moral, dentro de uma vida íntegra, dentro de uma vida trabalhadora, ou nós aceitamos que os nossos netos e netas acabem usando o mesmo banheiro, ou nós aceitemos que tanto faz se você teme a Deus ou não, porque a sua religião não será respeitada, ou nós aceitamos que nós não precisamos mais de uma polícia forte que combate o crime, nós aceitamos que a normalidade é normal. Cabe a você decidir isso, porque infelizmente o resultado que teve dessa eleição é uma coisa que me preocupa muito pelos próximos anos. Tenho certeza, eu continuarei fazendo a minha batalha, o meu dia a dia, a minha luta contra todo o mal da sociedade, diariamente, como eu sempre fiz ao longo desses quase 10 anos de política. Muito obrigado, senhora presidente. Nós agradecemos, senhor deputado. E, novamente, a tribuna, o nobre deputado Conte Lopes, que terá o prazo regimental de 5 minutos. Senhora presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, volto a essa tribuna.
as pessoas que se mobilizaram, ou estão se mobilizando pelo Brasil afora, evidentemente estão defendendo as ideias do atual presidente Bolsonaro. Voltaram à bandeira verde e amarela, usam as camisas das cores do Brasil e estão de parabéns. Não é bem como falou o deputado que me antecedeu, o deputado Carlos Gianazzi, que são golpistas. Por que golpistas? Quando o seu Lula perdeu a eleição para Fernando Henrique Cardoso, ele não criou um governo paralelo? Nada mais justo que nós termos os nossos governos paralelos também. Nós, principalmente, quem foi eleito, deputado federal, senador, e nós, aqui como deputado estadual, defendemos as cores de Tarcísio de Freitas. O que tem que fazer os senadores eleitos por Bolsonaro e os deputados de direita eleitos por Bolsonaro? Impedir acordos com a Argentina, que está numa caca desgraçada, e o presidente já está aí, com mais de 120% de inflação por ano. Vai querer deixar o dinheiro do Brasil ajudar a Argentina? Nós vamos ajudar a Venezuela de novo? Vamos ajudar Cuba de novo? Vamos ajudar o ditador lá que fecha igrejas? Que prende padres, prende feiras? É essa a função da oposição. O Lula não ganhou, ele não é Deus, não. Aliás, estou rezando por ele todo dia. Nobre deputado Gianazzi. Vou rezar por Lula todo dia, durante 4 anos, para ele não morrer. Porque ele tem idade, ele tem idade igual eu. E na nossa idade, você vai dormir bom, acorda morto. E eu tenho que ficar ali rezando por Lula. Por Geraldo Alckmin não assumir. Olha que tristeza a minha, Coronel Telhada. Tem que rezar por a saúde do Lula. Aonde a gente chega na política, hein? Porque o Geraldo Alckmin, que eu andava com ele no jipinho, fazendo campanha para prefeito, quando perdemos para o Kassab aqui. E ele xingando o PT e xingando o Lula. Andava eu, ele, a mulher dele e o motorista. E a filha, às vezes. No jipinho, fazendo carreata. Depois ele virou lulista. Agora está aí, lulista. Mas tudo bem. Então, tudo bem. Então, o que a gente quer, não é esse pessoal que está aí se movimentando, está de parabéns, gente. Não são revolucionários coisa nenhuma, ele tem as ideias dele. Né? As ideias. Frequentar a igreja que bem entender, defender as cores do Brasil, não ajudar outros países em vez de ajudar o Brasil, porque é lógico, tá, todos nós que fomos eleitos temos obrigação. Como nós aqui em São Paulo temos que melhorar a situação de São Paulo, que estava há 30 anos na mão do PSDB, melhorar a polícia. Os nossos deputados federais, que Telhada, e senadores, têm que brigar para não... Estavam gritando na posse do Lula, o fim da polícia militar. Veja bem, a polícia militar que tanto trabalho faz. Quem é quando tem algum problema na vida não liga 190, hein? Um assalto, um sequestro. Quem é que não liga 190? Quem não pede socorro para a polícia militar? E estavam lá gritando, o fim da polícia militar. Agora estão falando que o Lula vai criar uma guarda nacional. Então, o nobre deputado Carlos Gianazzi é contra isso, que esse pessoal está reunido também na porta do Exército. O que é uma guarda nacional? Vai acabar as Forças Armadas? Vão acabar as Forças Armadas? Vai acabar a Polícia Militar? Vai acabar a Polícia Civil? Vão mudar tudo? Não é bem assim também. Então, esse pessoal que está cantando o hino nacional brasileiro, que está na porta dos quartéis, defendendo aí as nossas cores, é um direito deles. Como o Lula fez, criando até um governo paralelo quando perdeu. Quando perdeu. Agora é isso aí, é decisão de cada um. Decisão de cada um. Então, não, pelo contrário, essas pessoas têm que se mobilizar. E aqueles que foram eleitos têm que continuar também lutando por suas ideias. Não é abandonar. Não é abandonar, não. Ou vai querer pegar o dinheiro do Brasil e começa a jogar como fizeram o tempo todo aí. Fazer metrô em Cuba e na Venezuela. Os caras estão tudo atiçados, né? Está aí os caras da Venezuela, da Argentina, de Cuba, tudo em... Opa! Festa! Não, peraí. O que é do Brasil, que está produzindo, o agro que está produzindo, como está produzindo o Brasil. Então, a gente tem que ver esse outro lado das coisas. E, realmente, quem está nas ruas aí
tem os seus direitos e tem os meus cumprimentos. Está brigando por sua família e pelos seus ideais. Obrigado. Nós agradecemos, senhor deputado. Novamente, é uma tribuna, o senhor deputado Carlos Gianazzi, que terá o prazo regimental de 5 minutos. Senhora presidente, senhores deputados, de volta à tribuna no dia de hoje, antes de voltar a esse tema das manifestações golpistas contra o Estado Democrático de Direito que estão ocorrendo em algumas regiões do país, eu queria aqui, primeiramente, fazer aqui um apelo ao governador Rodrigo Garcia e à Secretaria Estadual de Educação, primeiramente, para que a Secretaria faça o pagamento imediato do bônus por resultado, que faz parte de uma exigência da lei que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Nós aprovamos 2 leis referentes à bonificação, que, inclusive, nós somos críticos, porque esse bônus não é incorporado ao salário dos nossos servidores. Eu me refiro a que nós aprovamos 2 leis, uma em 2008, a Lei 1078/08, e depois nós aprovamos uma outra, 1361, em 2021, instituindo a bonificação por resultado para os vários segmentos dos servidores, mas especificamente eu estou falando aqui da educação. E essa bonificação não foi paga ainda, ela é feita de acordo com os critérios, né, antes do Saresp, agora do Saresp, do IDESP, agora do IDEB, para esse ano de 2022. E os professores, os servidores da educação em geral, todos eles, estão ansiosos justamente porque nós estamos já indo para o final do ano, já entramos no mês de novembro, penúltimo ano do ano, e nada da bonificação ser paga. Então, nós exigimos que o bônus seja pago imediatamente para todos os profissionais da educação da rede estadual. Aproveito ainda para pedir ao governador Rodrigo Garcia para que faça a sanção do PLC que nós aprovamos aqui, o PLC 43, que já chegou na semana passada na mesa do governador, se eu não me engano, no dia 27, 26 ou 26, nós aprovamos dia 25, acho que 27 chegou no Palácio, foi feito o autógrafo, publicado o autógrafo, deputado Conde Lopes, e até agora o governador não basta sancionar a lei, né? Já tinha um acordo, cobrei no dia da votação uma explicação do presidente da Assembleia Legislativa, ele disse que já havia um acordo que o governador iria sancionar o projeto. Eu até pensei que ele iria fazer a sanção no dia 28, da semana passada, que foi o dia do servidor público, o dia do funcionalismo público estadual, mas nada. E até agora a sanção do PLC não foi feita. Espero que ele faça imediatamente. Amanhã ele pode assinar hoje e a lei pode ser publicada amanhã no Diário Oficial. Logicamente, que nós entendemos que ele tem 15 dias úteis para publicar, a partir do momento que ele recebe o autógrafo da lei. Então, ele recebeu, se eu não estiver enganado, exatamente no dia 26 ou 27, né? Acho que 27. Então, ele já tem todas as condições de sancionar o projeto, sancionar a lei. Caso isso não ocorra, se ele extrapolar esse prazo, o projeto volta para a Assembleia Legislativa e a Lesp vai promulgar, aí vira lei independentemente da vontade dele. Caso ele vete, nós temos uma obrigação moral de derrubar o veto. Então, fica aqui o nosso apelo ao governador. E quero ainda, senhora presidente, senhores deputados, para terminar essa primeira parte do meu pronunciamento, dizer que, após a nossa luta, a nossa mobilização vitoriosa, que derrubou o confisco das aposentadorias e pensões, quer dizer, nós aprovamos a lei, derrubando o confisco aqui na Assembleia Legislativa, nós estamos também já há um bom tempo trabalhando a derrubada do confisco das aposentadorias na rede municipal de São Paulo, né, porque o prefeito Ricardo Nunes copiou o mesmo projeto e implantou o confisco municipal na aprovação do projeto da reforma da Previdência Municipal, conhecido como Sampaprev. E
nessa aprovação também já foi instituída a cobrança das contribuições para quem ganha abaixo do teto. E lá a porcentagem é única, de 14% para todas as faixas. Um absurdo, né? Um confisco que está afetando mais de 100 mil servidoras e servidores da Prefeitura de São Paulo, professoras, professores, quadro de apoio escolar, servidores da saúde, de várias assistentes sociais, psicólogos, todos confiscados. E há uma luta imensa já, nós estamos lutando já há um bom tempo lá, embora nós estivemos focados aqui no Estado, mas com a derrubada do confisco estadual, agora nós estamos centrando toda a nossa atenção e as nossas energias na derrubada do confisco municipal. E tem uma frente de luta muito forte, muito organizada dentro da Câmara Municipal, que nós estamos apoiando, que é a frente organizada pelo mandato do vereador Celso Janazzi, que já apresentou, inclusive, um PDL, que é o PDL, Projeto de Decreto Legislativo, número 92/22, muito próximo aí do nosso, né? O nosso era o PDL 22, lá é o 92/22, que vai exatamente revogar, anular o criminoso confisco das aposentadorias da Prefeitura de São Paulo. Tem abaixo-assinado, eles estão organizando reuniões, manifestações. Então é muito importante você, que é servidor da Prefeitura de São Paulo, aposentado, participe do movimento. Entre em contato com o mandato do vereador Celso Janazzi na Câmara Municipal de São Paulo. Tem a participação também da professora Luciane Cavalcante, que participa desse movimento, como participou e participa do nosso aqui. Então, tem uma organização muito importante que vocês participem, não só o pessoal da educação, mas todos os servidores da Prefeitura que estão sendo confiscados, os aposentados, pensionistas, confiscados pelo Sampaprev, pelo prefeito Ricardo Nunes, que seguiu a mesma cartilha do Dória, né? Então, queria fazer essa convocação para essa mobilização, senhora presidente. Muito obrigado. Havendo acordo, então, entre as lideranças, eu solicito, e não havendo mais nenhum orador para fazer uso da tribuna, eu solicito o levantamento dessa sessão. Regimental, senhoras deputadas, senhores deputados, havendo acordo das lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os nossos trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, sem ordem do dia. Desejo uma boa tarde a todos, uma boa noite. Está levantada a presente sessão. Você conferiu os destaques das sessões ordinárias realizadas no mês de setembro no plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia Legislativa Paulista. A gente se vê na próxima. Até lá.